Gente que pensa que confessar é só contar erro, mas e se na verdade fosse um reencontro com Deus? Seja bem-vindo a mais um episódio do Pax Podcast e hoje a gente vai falar sobre confissão, né? Como confessar, fazer uma boa confissão. Estamos aqui com o Padre Renan. Muito obrigado, Padre Renan, pela sua presença. Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz, muito honrado você. estar aqui também com vocês, né? Muito obrigado. Padre Renan, podemos começar direto já? Fazer a pergunta capciosa, posso? Pode, É capciosa? pode. Por que confessar com um sacerdote, com um padre, se eu posso confessar diretamente com Deus? Muito bem, muito boa pergunta, né? Começou já assim, disparando, né? Disparando contra o padre. Disparando contra o padre, né? É muito boa pergunta, porque é a pergunta que muita gente traz, na verdade. Muita gente traz essa pergunta: por que eu tenho que me conversar com o padre, sendo que o padre é um homem? Né? Por que eu não posso me conversar diretamente com Deus, sendo que Deus me conhece, conhece meus pecados, conhece minha vida, né? E não dá para a gente buscar uma resposta simplista, né? A gente tem que contextualizar tudo isso, conceitualizar o que é pecado, porque confessar, a gente tem uma imagem da confissão como se a minha relação com Deus fosse de um inquisidor, de um castigador, né? Então eu fiz uma coisa errada, peço perdão, Deus vai me castigar. E aí vem a confissão para isso, com essa relação com Deus, como aquele Deus que vai me castigar, certamente a confissão me dá muito medo. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir perdão para Deus. Faz de conta que os nossos filhos, né, pequenos aprontam. Vocês devem ter aprontado quando criança. Eu aprontei muito quando criança. Eu era muito comportado. Então, imagina que, de repente, eu aprontava. Eu me lembro muito de que eu aprontava algumas coisas e eu ia com a minha mãe, porque eu aprontava, mas eu queria falar a verdade, né? Eu era um menino bonzinho até. Mas eu ia com a minha mãe com muito medo, assim, porque eu achava que minha mãe ia me castigar, né? Eu me lembro uma vez que eu caí jogando futebol e me sujei todo, estava cheio de... E minha mãe já tinha falado que eu não podia me sujar. Eu caí jogando futebol, me sujei todo na lama, estava chovendo. Aí eu fui lá atrás, né? Minha mãe sabe disso, né? Eu falo para minha mãe assistir aí e ela vai lembrar. Ela lembra, né? Como é o nome da sua mãe? Roseli. Roseli. Geralmente as mães não assistem, né, cara? A minha mãe também, né? O pessoal vai assistir esse episódio. Mas aí eu fui atrás da minha casa, tinha um tanque daqueles antigos, né? E lavava roupa. Fui atrás com medo, subi no tanque, abri o tanque e comecei a me limpar. E nisso minha mãe chega. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: mãe, desculpa, foi sem querer, mas com medo dela me brigar. Ela falou: não tem problema, filho. Nossa, que maravilha. Se eu soubesse disso, eu ia jogar o peso bola, das costas. Né? A nossa relação com Deus não é dessa criança que apronta e vai lá e com medo Deus castiga. Eu acho que é muito pobre uma relação com Deus. Simplesmente eu faço bem, Deus me ajuda. Eu faço mal, Deus me castiga. E portanto a confissão, como é contar as coisas erradas que eu fiz, Deus vai me castigar, eu fico com medo. Não devemos mudar essa visão, né? A nossa relação com Deus é como um pai que nos ama, que coloca limites, mas limites para que eu caminhe com segurança, com alegria, com realização, com felicidade. Então, a palavra pecado, voltando à sua pergunta, por que me confessar com um padre? O que nós confessamos? Confessamos pecados. A palavra pecado indica, a etimologia da palavra pecado, né, em grego é hamartia, se querem pesquisar aí os biblistas, né, os estudiosos. A palavra hamartia em grego está composto por uma alfa privativa, um conceito de negação, e a palavra alvo, meta. Então, o pecado é quando eu não atingi a meta. Sabe as brincadeiras de festa junina, que estamos, né, na época agora, de tiro ao alvo. Né? Então, eu tirei e não acertei ali no meio que eu tinha que acertar, eu errei. Bom, etimologicamente, a palavra pecado significa isso. Eu errei o alvo. Eu tinha uma meta e eu errei. Então, qual é o alvo? Qual que é a meta? Nós fomos criados para... Deus nos colocou num caminho de realização, de felicidade, né? A minha meta é ser feliz, a minha meta é me realizar. Então, errar a meta indica que esse caminho de felicidade que eu tenho que seguir, eu errei, eu me desviei. Isso é pecado. O pecado não é... eu prejudiquei a Deus, eu ofendi, Ele vai me castigar, eu vou ser punido, eu vou ter que pagar a penitência que o padre vai dar na confissão, o padre é bravo, vai brigar comigo. Não, o pecado é eu mesmo sair do caminho da felicidade e, portanto, o caminho da realização que Deus me colocou. Eu saí, eu errei o alvo, eu errei a meta, mas eu quero voltar. Essa é a confissão.
Confessar os pecados é eu errei o caminho da felicidade e eu vou voltar nesse caminho da felicidade. Isso já nos dá mais paz, né? Sim, já tira um pouco do peso. Tira né? um pouco do peso, já não é aquele negócio de ai que medo porque eu errei, não. Então, antes de falar por que me confessar com um padre, que a gente tem que falar disso também, por que eu tenho que me confessar? Primeiro, vamos desmembrar essa pergunta em duas, né? Por que me confessar com um padre? Desculpa até interromper, mas a princípio pensaria, né? Deus sabe tudo, Deus é onisciente, Ele sabe o que você fez já. Então, ainda assim eu preciso... Então, tem algum movimento interno da minha consciência ali Exatamente. Eu não me sinto tão pecador assim, não fiz tão mal, vou na missa, faço ato de contrição, como você falou, Deus é onipresente. Né? As pessoas sabem, né, que normalmente a gente não vai fazer o arrependimento vem com as pequenas coisas erradas que fazemos, né? E Deus sabe, Deus me perdoa, então por que eu preciso me confessar? Então, eu saio do caminho da felicidade, mesmo um caminho pequenininho, mas eu volto, né? Então, isso é confessar os meus pecados. Agora, a pergunta, por que confessar com um padre? A gente tem que abrir um pouquinho para falar do conceito de sacramento. A confissão é um sacramento, um dos 7 sacramentos na Igreja Católica, né? Então, o que é sacramento? A definição de sacramento é sinal de uma graça. São sinais sensíveis de uma graça. A graça, a gente não vê Deus caminhando por aí. Eu não toco na mão de Deus como eu toco na mão de vocês. Eu não vejo Deus como eu vejo vocês. Então, a realidade sagrada, a realidade da graça, a presença de Deus, ela é espiritual. E como espiritual, ela é invisível. A gente não capta as realidades espirituais com os sentidos humanos. Então, eu preciso de sinais. Sacramento é isso. Por meio dos sinais, eu capto a realidade espiritual. Por meio dos sinais, Deus vem ao meu encontro. Eu vou colocar o exemplo da Eucaristia, que é o mais conhecido. O que nós vemos em cima do altar na Santa Missa? O que vocês veem na Santa Missa em cima do altar? O que enxergamos? Eu creio que é corpo e sangue de Cristo. Mas o que vocês enxergam lá? A hóstia ali, um pão, né? Exatamente. Pão e vinho. O pão e vinho é um sinal. O que eu sei que é, na realidade, eu sei que é corpo e sangue de Cristo. Bom, isso é sacramento. Eu vejo uma realidade que é um sinal, mas o que se realiza ali é uma graça. Sinal de uma graça, a definição de sacramento. A confissão é um sacramento, um sinal de uma graça. Qual que é o sinal? O que nós vemos ali na confissão? Eu vejo o padre que faz uma oração e abençoa, dizendo, eu te absolvo dos seus pecados. Qual é a graça? A graça é, naquele padre está presente o Cristo que perdoa. Então, não é o padre que está perdoando, é o Cristo que está perdoando. Assim como o pão ali, você vê algo, mas... Mas não é pão, tá. É corpo de Cristo. E essa realidade é uma realidade de fé que nós chamamos sacramento. Como eu sei que isso é verdade? Porque Cristo deixou isso, é bíblico, tem muitos fundamentos, eu quero centrar só na confissão, porque os fundamentos bíblicos de cada sacramento são diferentes, mas o fato é que Jesus instituiu os sacramentos, todos. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, por exemplo. Ele pegou aquele pedaço de pão e disse, isto é o meu corpo. Nós fazemos o que ele fez. Com a confissão é a mesma coisa. Quando se deu isso? Né? Se deu quando Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, os 12 apóstolos, que ele escolheu, que ele chamou homens pecadores, homens fracos, homens frágeis, homens simples, assim como os padres, sem muita formação, assim como nós padres, sem muita formação, sem instrução, simplicidade, fracos, pecadores, seres humanos, e ele escolheu aqueles homens, e quando apareceu na ressurreição, ele disse, eu lhes dou o poder. Poder significa autoridade, não é poder humano, é autoridade divina. Eu lhes dou a autoridade para que, e está escrito, João capítulo 20, versículo 23, está escrito, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Em outras palavras, tradução, insisto, né, grego, porque o evangelho foi escrito em grego, né, a tradução é, todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, o que vocês não perdoarem não serão perdoados. Nesse sentido, é nessa passagem, nesse momento da vida de Jesus, que Jesus oferece àqueles homens, seres humanos, fracos, pecadores,
a autoridade divina dada por Deus para que eles possam perdoar pecados, sendo eles mesmos, naquele momento, o próprio Deus. Porque quem perdoa pecados é Deus, o próprio Jesus Cristo. Os apóstolos foram passando um ao outro, né? Porque vão morrendo, tem que escolher outro para estar no lugar dele, e essa é a grandeza da fé católica, eu acho maravilhoso. A tradição, a sucessão apostólica, né? É maravilhosa. Eu vi esses dias, né, aqui estava com o conclave e tudo, então viralizou um post assim que mostrava, é um painel que eu acho que tem em Roma. Tem, então tem a minha dos papas. Postou, que tem todos os papas, assim, desde o primeiro, assim. Falam, nossa, que coisa mais linda, né? Maravilhoso. A gente está carente disso também, né? E documentos históricos, né, que relatam a veracidade disso, né? Então, os apóstolos foram escolhendo um ao outro, rezando sobre eles, impondo as mãos, todo o poder que Jesus deu. Está escrito ali nos Atos dos Apóstolos, né? Jesus deu esse poder aos apóstolos, eles foram escolhendo uns aos outros até chegar, humildemente, tenho que dizer, até chegar a mim. Que homem como eles, fraco como eles, pecador como eles, mas Deus me concedeu a mim essa autoridade por meio dos apóstolos, da tradição da sucessão apostólica, que hoje eu, repetindo as palavras de Jesus, eu posso transformar o pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E hoje eu, repetindo as palavras de Jesus, eu posso perdoar pecados. Não eu, mas é o Cristo, porque isso é sacramento. Eu sou um sinal, Jesus é o que perdoa, né? Nossa, uma aula, né? Mas um ponto que, às vezes a gente tende a pensar em Deus desse ponto de vista espiritual e a pensar, já que eu não vejo Deus, né? Não consigo materializar Ele, assim, então toda a minha relação vai ser espiritual. E eu penso assim, a gente é matéria também, né? Sim. Então Deus, inclusive, né? Se fez carne, né? Se fez carne através de Jesus Cristo. Então, tem alguma importância essa materialização da coisa, né? Claro, não é só espiritual, senão seria tudo... Essa parte do seria rito, tipo anjo, né? Né? Essa importância da gente... Claro. E o sacramento está nisso. O sacramento está exatamente, nessa... Exatamente. Por isso que é tão belo a definição de sacramento, sinal sensível de uma graça. O que se realiza é a graça. Só que essa graça, nós precisamos que ela se passe através da materialização, porque nós somos matéria, e a matéria é importante, né, para nós católicos. Eu dou um exemplo sempre a nossa fé é uma fé revelada, Deus foi se revelando ao longo da história, né? Então, como começou a revelação? Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Deus ele escolhia pessoas para manifestar a sua vontade, né? Então, escolheu Abraão, Moisés, os profetas, os reis, e eles iam falando, olha, Deus está dizendo isso, Deus pede aquilo, mas não era Deus em pessoa quem ia lá agindo. Depois veio o Novo Testamento, e eu brincando, eu digo, eu acho que Deus falou, esse povo não entendeu nada, eu vou ter que ir lá falar a língua deles. Né? E tem, né, até a passagem que os fariseus sempre vinham meio que provocar Jesus, assim, né? Sim. Que eles falam, né, mas e o divórcio? Pode divorciar? Né? E aí Jesus estava meio que, não, vocês não entenderam, vocês tinham um coração duro. Isso, exato. Tenho que falar a língua de vocês agora, né? E aí, o que é Jesus? É a segunda etapa da revelação. Já não é um Deus que escolhe as pessoas para falar o que ele quer. É o mesmo Deus quem vem e fala, eu quero isso. E depois vem uma terceira fase. Celebramos agora domingo, Jesus subiu aos céus. E agora, o que a gente faz? Porque antes Deus escolhia, Tiago, fala lá pro Cássio isso. O Padre Renan falou tal. Agora eu estou vindo aqui, eu estou falando isso, né? Já é a segunda etapa. Depois eu vou embora. E agora? Como é que vai acontecer? É por isso que Jesus deixou a igreja. E dentro da igreja, os sacramentos. O que é o sacramento? O sacramento é a ação direta de Deus. É a forma como Deus se manifesta hoje. Por quê? Porque eu posso fazer uma novena, uma oração, um terço, tudo é bom, aí não estou negando a validade das orações. Maravilhoso rezar o terço, fazer uma novena a um santo, tudo necessário. Só que sou eu quem estou fazendo. Eu, pecador, estou invocando a Deus para que Ele me dê uma graça. Sacramento não sou eu, sacramento é Deus. Então, o Deus que agia no Antigo Testamento, escolhendo as pessoas para falar, eu quero isso, o Deus Jesus, que veio Ele mesmo dizendo, eu quero isso, agora é o Deus que no sacramento diz, eu quero te perdoar, eu quero te alimentar na Eucaristia, eu quero que vocês se unam em matrimônio para manifestar o meu amor, é ação direta de Deus, sacramento é ação direta de Deus, e na confissão é o Deus quem vem no sacramento, através do padre, quem vem diz, eu quero te perdoar. Tanto que o padre, não vale a confissão, não sei se sabiam, mas não vale a confissão se o padre disser, meu filho, fique em paz,
Deus te absolva sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vale. A fórmula para a validade da confissão tem que ser: eu te absolvo dos seus pecados, porque ele não é o padre quem está falando, é Cristo. Nossa. Se o padre não fala isso, a confissão não vale. Tem que anotar, né? Vem aí, escutem as suas confissões. Se o padre falar alguma coisa assim, você fala: padre, pode repetir isso aqui que está escrito. Desse jeito, só para garantir. Né? Incrível, né? Para ver como tem uma importância, se ele não tem validade, então ele tem uma importância à matéria, né? Claro. A forma como está sendo feito aquilo. Assim. Exatamente. E senão também acaba criando meio que um relativismo na aplicação de algo que é, né, sagrado, muito santo e necessário. Se inventa, né? Se inventa. Ah, mas Deus perdoa tudo. É só eu falar com Deus que Ele perdoa, né? E é verdade, claro que Deus perdoa tudo, mas o modo como Deus quis que se desse esse perdão é através do sacramento, porque, insisto, Deus se revelou no Antigo Testamento, Deus se mostrou no Novo Testamento, e agora Deus se faz presente na igreja com os sacramentos. É a ação direta dele. A forma como Ele quis se manifestar perdoando é através do sacramento, e o sacramento passa pelo padre, né? Outra pergunta que fazem pode me confessar por telefone? Posso me confessar por chamada de vídeo? Zoom, né? Por Zoom. Então, é interessante materialização, a matéria, né? Sacramento precisa ser presença. Porque senão no passado eles confessariam por cartas, né? E essa carta onde vai depois, né? Sacramento precisa ser presença, né? Por quê? Porque é nesse sinal de presença, de tocar, de falar, de ver, que Jesus se manifesta, né? Por isso o sacramento, sinal visível, tangente, tocável de uma graça, né? Muita gente pode sentir, eu acho que, vergonha, né? É muito comum ter vergonha de se confessar. Tem essa ideia, talvez, de seja uma acusação, ao invés de uma cura. Com certeza. É muito comum isso? Com certeza. Posso até te dizer uma coisa. Eu tenho vergonha de confessar até hoje. Posso até dizer uma coisa. Espero que o pessoal que nos escute aí não se escandalize comigo, né? Mas eu posso dizer, eu moro numa casa com 10 padres, né? Uma comunidade religiosa, Legionários de Cristo. Eu moro lá em São Paulo, né? E lá eu moro com 10 padres. 10, às vezes tem mais, porque tem visitas, 15 padres chega a ter, né? Então, antes, os padres se confessam também. Porque também nós somos pecadores com outro padre. E eu moro com 10 padres, eu poderia me confessar com o padre que está do meu lado. Mas eu digo, eu vou tomar café com ele depois. Não, eu vou em outra paróquia lá longe e eu, Padre Renan, me confesso sempre com outro padre que não mora comigo. Né? Isso, para responder a sua pergunta, nós também, padres, temos essa dificuldade da vergonha e tal, chato e tal. Por quê, Tiago? Porque nós costumamos ver precisamente... Em primeiro lugar, a gente vê a nossa relação com Deus como um medo, né? Então eu fiz coisa errada, o padre vai brigar comigo, o padre vai me xingar. Mas eu acho que o mais comum, realmente, é valorizar uma virtude que nós temos. Graças a Deus nós temos, é uma virtude natural. Deus colocou em todos nós uma virtude que se chama pudor. O pudor é uma virtude natural que ela faz com que nós cuidemos da nossa própria intimidade. Porque se vocês pensam, o que tem no mais íntimo de nós? Vamos voltar lá atrás, lá na criação do ser humano. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é o mais belo que temos dentro de nós. Temos que cuidar, porque se eu tenho a imagem de Deus dentro de mim, eu não vou expor de qualquer jeito. Então a gente cuida da nossa intimidade. A intimidade é lugar sagrado, porque é o lugar da presença de Deus. Né? Para cuidar da intimidade, Deus colocou algo natural em nós que se chama pudor. Né? Eu brinco com a juventude, que eu trabalho com jovens, né? Eu brinco com a juventude, eu falo assim, por que nós não andamos sem roupa por aí? Né? Anda sem roupa, não, que vergonha ficar sem roupa. Claro, vergonha por quê? Porque Deus me deu, é uma vergonha natural, Deus me deu uma virtude natural para cuidar da minha intimidade, então a gente cuida da própria intimidade. Confessar é abrir a própria intimidade, algo que só eu sei que eu fiz. Eu errei o alvo, eu saí do caminho de felicidade, mas só eu sei. Então dá vergonha, logicamente. Por que dá vergonha? Porque temos uma virtude natural que nos faz proteger a própria intimidade. É belo isso. Uhum. É muito feio se uma pessoa, tudo que faz de errado, né, hoje nesse mundo digital e tal, a pessoa posta de tudo, publica tudo, até meus erros, até as vergonhas, até as coisas erradas eu vou publicar porque eu tenho que ser eu mesmo. Assim, é muito feio isso. Eu acho que é desagradável você tratar com uma pessoa que não cuida da própria intimidade, que não protege a própria intimidade. Então, a vergonha é uma consequência da virtude natural do pudor que nós temos para cuidar da própria intimidade, né?
E como que eu faço para me confessar se eu tenho vergonha? Vamos fazer um exercício mental aqui? Vocês topam comigo? Vamos. Um exercício mental. Vamos ver se o Bora. pessoal que escuta aí também faz, né? Imaginem a pessoa que vocês mais amam nesse mundo. Normalmente eu pergunto isso para os jovens ou para as crianças da catequese e falam Deus. Não, tira Deus de lado agora. Aqui, nesse mundo, né? Minha esposa, meus filhos, amigos. Só imagina, quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo? Imagina que sem querer, porque ninguém vai querer fazer isso, sem querer vocês magoaram, machucaram a pessoa que você mais ama. O que vocês fazem? Você sabe que sem querer a pessoa que você mais ama está ofendida, está triste, está magoada com você por algo que você fez. O que vocês fazem? Pede perdão, né? Por que você pede perdão? Porque vocês não querem ver ela triste. E por que não querem ver ela triste? Você sabe que você é a causa, né? Dela tá Então, você não quer ver sofrendo, a pessoa né? triste. Por que você não quer ver a pessoa triste? Por que você Porque não eu quer quero ver bem. essa pessoa triste em concreto? Porque você ama ela. Porque é a pessoa que você mais ama. Então, por que você pede perdão? Você pede perdão porque você ama. Isso para mim é a confissão. E me dá... Eu tenho um problema que não é um problema, né? Que eu me emociono muito. E esse tema para mim me emociona muito, na verdade. O que é confessar? Ai, que vergonha, eu fiz coisa errada, o padre vai ficar bravo. Não, confessar é a pessoa que eu mais amo no mundo ficou um pouquinho triste porque eu saí do caminho que ela mostrou para mim. Eu quero me reconciliar com a pessoa porque eu amo ela. E aí vem a frase que eu gosto. Quem pede perdão é quem ama. Porque se você não ama Deus, você continua no pecado e não está nem aí. Quem pede perdão é quem ama. Então confessar não deve ser uma sala de tortura. Eu vou lá contar para o padre tudo que fez de errado. Deve ser um ato de amor. Eu machuquei uma pessoa que me ama muito e que eu amo, e eu quero pedir perdão porque eu não quero ver ela assim. Tira o peso, porque você vê que é um ato de amor. Uma reconciliação, né? Exatamente. O Aí vem a palavra... confessionário, acho que não é um tribunal, né? E sim um lugar de recomeço. A gente até estava falando sobre isso. Tribunal antes, de né? um lugar de recomeço, né? Tribunal é um lugar de juízo. Ali você não está para ser julgado, está para ser amado. Né? Até porque se fosse julgado pelos méritos... né? E também muitas vezes a gente vai se confessar e acha que são somente coisas erradas que fizemos ou que pecamos. Mas também existem aquelas coisas que deixamos de fazer. Exatamente. Poderíamos ter acho que feito. isso entra até num tema assim, muito profundo, padre, mas entendi essa profundidade, quero me reconciliar com Deus, né? Quero amar a Deus, quero esse perdão, né? Como eu me preparo para uma confissão? Ótimo, muito bom, porque a gente já vai entrando no prático, né? Bom, eu gosto de exercícios, hein? Vamos fazer? Vamos. Por favor. Eu acho que o Quem primeiro... estiver assistindo também já... Faz, também vamos fazendo exercício. Até o final eu vou confessar que não pode, né? Na minha intimidade. Confissão tem que ter pudor. pessoal tem que ter também. pudor. Né? Tem que ter o pudor, exato. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma atitude de querer amar a Deus e, portanto, quando eu sei que eu desviei desse caminho, eu quero pedir perdão. E essa atitude, ela nasce não do medo, mas do amor. Que eu perguntei para vocês, por que você vai pedir perdão? Eu tenho que ir lá e pedir perdão para essa pessoa, por quê? Ninguém se pergunta isso quando ofendeu uma pessoa que ama, quando magoou sem querer uma pessoa que ama. Então, é uma atitude de amor. Eu amo, eu vou pedir perdão. A primeira atitude que eu tenho que ter no meu coração para preparar uma boa confissão é amar a Deus. E aí vem o exercício que eu quero fazer de novo, né? Imagina a pessoa que vocês mais amam. Por que eu insisto muito nisso? Porque Deus, nós somos os filhos amados de Deus. Nossa relação com Deus não é com um carrasco, com um juiz, é com uma pessoa que nos ama, é com um pai que me ama. Eu sou um filho amado. Nós queremos amar a Deus. Então, a pessoa que você mais ama se aproxima de você e fala, olha, Cássio, Thiago, eu consegui um emprego e vou ter que me mudar para os Estados Unidos. Mas eu não posso sair agora. Não, você fica, eu vou. Espera, mas eu te amo muito, a gente não vai estar junto, a gente não vai se ver, a gente... Não, mas tranquilo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. E foi. E com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e tal, estamos conversando aqui, aí você...
tal pessoa que eu amo muito não está mais aqui, foi para os Estados Unidos, não sei o quê. Estamos aqui conversando, a pessoa entra e diz, oi, voltei. O que você faz? Nossa, isso acontece muito quando um filho vai estudar fora e de repente volta, preparam tudo. Por que essa euforia, essa alegria pela volta? Porque a pessoa amada se afastou, mas agora voltou. Isso é uma alegria. Quando eu falei isso para os jovens, os homens falam assim, eu digo, o que você faz quando essa pessoa entra por aqui? Os homens falam, oi, voltou, legal. As mulheres... Então eu digo, essa alegria, essa euforia é como Deus está quando você diz, vou me confessar. Então, como preparar uma confissão? Primeiro, pensar, eu amo a Deus e quero pedir perdão. Segundo, saber que só de você dizer, eu quero pedir perdão, Deus já está vibrando. Porque é uma volta, não é uma condenação, é uma reconciliação. Eu quero voltar ao caminho de Deus. Então, Deus está muito contente. E aí entra no prático. Como preparar a confissão? A atitude minha de querer voltar, a atitude de Deus de estar contente comigo, né? E aí, a atitude minha de preparar os pecados. Aqui o que eu digo sempre, Cássio, é que ajuda muito ter, sobretudo quando a pessoa talvez tem mais dificuldade de se confessar, ter um formulário que ajuda, um exame de consciência se chama, né? A palavra técnica é exame de consciência para preparar a confissão. Que normalmente nos devocionários tem muitos devocionários muito conhecidos, né? Se você pesquisa devocionário católico, vai aparecer um monte. Né? Na internet tem, nas páginas de internet católicas tem, né? Exame de consciência para preparar uma boa confissão. Pessoas que já fizeram isso, fizeram um trabalho por nós, né? Então nos facilitaram um pouquinho, elaboraram um exame de consciência feito como perguntas. E normalmente essas perguntas são feitas em base aos 10 mandamentos. Então, primeiro, aquele da catequese que a gente decora, que a gente fez. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Que também é outro tema, né? Que a gente podia dar tempo de falar de tudo. Episódio podia ser sobre porque a gente vê a catequese, os mandamentos como proibido, proibido, proibido. Não pode, não pode, não pode. Então, e devia ser uma libertação. Os mandamentos é um caminho de felicidade. É acertar o alvo. Se os pecados são errar o alvo, o mandamento é acertar. E quando você acerta, você está feliz. Então, eu não vou faltar aos 10, viver os 10 mandamentos como, ai, Deus está mandando, proibido, 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 proibido. Não, ao contrário. Eu acertei, então eu estou feliz. Viver os 10 mandamentos é viver um caminho de felicidade. Mas isso em outro tema, né? Em base aos 10 mandamentos, eles fazem perguntas. Não, faltei à missa, fiz algo contra o meu próximo, e aí você vai respondendo essas perguntas e prepara uma boa confissão. Insisto, com a atitude minha de eu amo a Deus e quero pedir perdão, a atitude de Deus de estar contente comigo, eu digo, olha, eu tenho aqui por escrito a minha confissão, pode escrever, o padre não vai ficar bravo, né? Pode escrever a confissão, e vai e lê o que está escrito ali, porque são as coisas que você fez que sabe que não agradou a Deus. Então, como preparar uma confissão? Busca um exame de consciência que te ajude, se você não tem essa familiaridade. E com esse exame de consciência, com as perguntas, vai com certeza preparar uma boa confissão, né? E o tema que você trouxe também com relação aos pecados, além dos 10 mandamentos, né, lista de pecados, mas insisto, a gente tem que ver isso de maneira positiva. É muito importante ver mandamentos, pecado, não como, ai meu Deus, sofrimento. Caminho de felicidade, errei o caminho de felicidade, mas vou voltar. Existem pecados que são pecados mortais, pecados veniais e pecados que são pecados de omissão. Pecado mortal é o pecado que mata a alma. O pecado venial, ele fere a alma, mas não chega a matar, porém fere. E o pecado de omissão não é uma ação, é uma omissão. Eu não fiz nada de errado, mas eu poderia ter feito bem e não fiz. Esses também são pecados, porque Deus nos deu dons para a gente usar. E se eu não uso, Deus está se privando, né, de uma ação boa que poderia ser feita através de nós e que não é feita, porque eu me omiti. Também são pecados esses, né? Só para concluir esse tema, desculpa aí, eu acho que é interessante, porque seria a próxima pergunta até, de quais são os pecados que devem ser confessados. Ótimo. Então, pecado... Vamos colocar
Vocês já brincaram, nós fomos crianças, né? Daquele telefone feito no copinho com barbante. Sim. Uhum. Então, imagina assim a nossa relação com Deus. Você está falando de um lado, tem um barbante de um lado, do outro lado chega Deus e você está se relacionando com Deus. Só que no lugar desse barbante é uma corda bem grossa. O que faz o pecado mortal? Ele corta essa corda no meio. Então eu estou falando aqui, mas não está chegando lá para Deus, porque eu matei a minha relação com Deus, pecado mortal. O que faz o pecado venial? Ele vai tirando uma lasca dessa corda. Então a corda vai se debilitando. Quando a corda vai se debilitando, a minha relação com Deus ela continua, só que continua debilitada. Se eu não me confesso, vai debilitando cada vez mais, chega uma hora que está bem fininha. Aí a pessoa diz, cometi um pecado mortal que eu nunca imaginei que ia cometer. Talvez pela quantidade de pecados veniais, se debilitou tanto essa relação com Deus que você caiu no pecado mortal depois, né? Por isso, pecado mortal deve confessar de imediato. Por quê? Porque senão a minha relação com Deus está quebrada. E aquele Deus que me ama e que eu amo a Deus, a gente não está se conectando porque tem um pecado mortal. Quando você se confessa, volta aquela corda. Pecado venial. Dever não tem de confissão, porque a corda continua ali. Mas essa corda precisa ser fortalecida. Então, o pecado venial, a confissão de pecados veniais é sumamente necessária para fortalecer a minha alma, para não ficar tão fraca e chegar ao pecado mortal que corta completamente a minha relação com Deus. Sabendo que todo pecado ofende a Deus, né? Vocês são pais, né? Imagina meu filho chega para mim e fala, papai, eu vou te ofender, mas vou te ofender bem pouquinho, não tem problema não. Ofende igual, né? Ofende igual. Pecadinho, pecado não importa. Mas o pecado como o dever imediato de confessar, pecado mortal. Venial ajuda para que eu me fortaleça. Mesmo que um dever, assim, num primeiro momento eu posso me confessar de pecado venial, quando eu encontrar o padre, quando eu for na missa, o pecado mortal você tem que buscar na hora, porque a sua relação com Deus está quebrada. E o pecado de omissão, normalmente é um pecado venial também. Então é um pecado que deve ser confessado no momento oportuno, não de imediato. O único pecado que é de imediato, pecado mortal. Uma vez eu vi uma explicação até de, não sei se acho que é por aí também, né? Ele falou assim, imagina, sei lá, um entregador de pizza, acho que era esse o exemplo até. Ele falou entregador de pizza. Então você tem uma pizzaria e o teu entregador de pizza foi na casa do cliente. Ele foi lá e tratou mal o cliente, assim, foi meio ríspido com ele e tudo, assim. Aí o cliente pegou e reclamou, falou, pô, olha, ó, ele tratou mal aqui e tal, não fez o negócio direito e tudo, né? Não entregou, ou, sei lá, foi grosseiro comigo. E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar pro teu entregador e falar, ó, pô, não pode ser assim e tal, né? Seja mais educado. Então, você vai meio que dar essa correção. É diferente de se o entregador de pizza, ele de repente, ele vai lá e, sei lá, cuspiu na pizza, jogou na cara do cliente, bateu no cliente. O que você vai fazer com esse entregador? Ele falou, não, cara, acabou, você não vai trabalhar mais aqui, não tem como você trabalhar aqui. Ele comparava isso, assim, o pecado venial com o mortal. E para saber, como que eu faço para saber o que... Boa, sabia que ia chegar essa. O que é jogar pizza na cara de Deus? Né? O que? Exatamente. Bom, o Santo Tomás de Aquino é mestre, né? Santo Tomás de Aquino é o santo que falou de tudo, né? Summa Theologia, Summa Contra Gentiles, tudo, aí está tudo. E na confissão dos pecados, ele fala que a natureza grave ou não grave do pecado se dá pela natureza do fato em si, né? Então, vou colocar exemplo para ficar mais simples, né? O que é um pecado mortal? Um pecado que vai direto contra o mandamento em matéria grave. Direto contra os 10 mandamentos em matéria grave. O que é a matéria grave? É a proporção da natureza dessa matéria. Então, vamos colocar o pecado... Sétimo mandamento, não roubarás. Né? O pecado contra o sétimo mandamento é não roubar. Então, o que é um pecado mortal? Um pecado que vai direto contra esse mandamento, então o roubo é um pecado mortal, mas quando a matéria desse pecado, o roubo, é de uma proporção que implica uma gravidade. Eu peguei uma bala no carro do Thiago. Tem uma balinha aqui no carro do Thiago, eu peguei, não pedi, eu comi a bala. É pecado? Sim. Porque roubou. É um pecado mortal? Não, porque a proporção da matéria natural é algo que ele não se importaria. Se Exatamente. ele soubesse, ele também ia deixar. Exatamente. Roubei
R$300 da carteira do meu pai. Opa. Olha, R$300 é muito assim. Se for da minha carteira, vai ser gravíssimo. Quer dizer, talvez pro meu pai, sim. Né? Então, já é uma proporção mais direta. Né? Pecado, não matar. 5º mandamento, não matar. Sempre que é matar, atentado direto contra a vida humana é grave, porque a vida humana tem valor infinito dado por Deus. Né? Agora, um pecado também contra o 5º mandamento é prejudicar a própria saúde. A pessoa que se corta, por exemplo, está pecando contra o 5º mandamento. Porque eu não estou me matando, mas estou prejudicando a minha própria saúde. Ok, então escutei um jovem vindo se confessar e falou assim uma vez: Padre, eu pequei contra o 5º mandamento, não matarás. Eu fiquei assustado, falei, bom, mas o que você fez? Que bom que você está aqui, se arrepende, mas o que você fez? Ele falou, eu fui passear no Beto Carreiro. Desculpa, fazendo uma propaganda. Né? Passear no Beto Carreiro. Alô, Beto Carreiro, patrocina a gente. Alô, Beto Carreiro. Estamos aqui pertinho. Passear no Beto Carreiro. Eu falei, tá, mas eu também vou, isso não é pecado, né? Não, é porque é um pecado contra o 5º mandamento prejudicar a própria saúde. E nos brinquedos eu exponho minha vida ao risco e, portanto, pequei contra o 5º mandamento. Não, né? Também não é. Sabe, a gente faz tanta confusão mental, assim. Os escrúpulos, os exageros. Não. Colocar a vida em risco. Então eu vou sair na rua e pequei contra o 5º mandamento porque alguém pode me atropelar. Né? Não é assim em relação com Deus. Eu atentei contra a vida. É uma matéria grave ou simplesmente eu bati num colega de escola porque ele me provocou. É um pecado mortal? Bom, se você deixou o menino com sequelas, com doença, não, foi uma discussão só, a gente se empurrou e acabou. Pecado venial, entende? A gravidade é direto contra os mandamentos, mas quando a matéria em si não tem uma proporção que implica certa gravidade. Né? E assim você pode ir contra os 10. Pecando em tudo, por exemplo, esse dos escrúpulos, assim que você comentou, é algo que... É um tema muito interessante, Tiago, muito interessante, mas é muito complexo para a gente falar, porque os escrúpulos, eles causam muito mal para a pessoa, eles fazem mal para a pessoa, não vive. O que seria o escrúpulo? O escrúpulo ele tem uma base boa, mas levada ao extremo. O escrupuloso, a pessoa que sofre de escrúpulos, é a pessoa que vê pecado em tudo. A base é boa porque eu não quero magoar Deus, eu não quero ofender Deus. Mas é levado ao extremo. Por exemplo, eu não quero sair na rua porque eu posso ver uma imagem feia num cartaz. Então eu não saio na rua. Isso é um escrúpulo. Né? A pessoa escrupulosa é a pessoa que vem se confessar e diz assim, Padre, eu fui rezar o rosário com o Frei Gilson, né? Também falando do Frei Gilson aí, né? O Frei Gilson pode falar bastante. Pode colaborar com a gente. Eu fui rezar o rosário com o Frei Gilson e, em vez de rezar as 4 partes do rosário, eu só rezei 3 porque eu estava muito cansado e fui dormir, então eu peço perdão pelo meu pecado. Tá, mas assim, você rezou 3, tudo bem, né? Deus não vai te condenar porque você deixou de rezar as 4. É um pecado? Pode ser um pecado se foi voluntário, se foi... Mas a pessoa não vive, o escrupuloso não vive. O escrupuloso, ele se paralisa. Eu não consigo me levantar porque eu preciso me confessar. Eu já tive casos em que a pessoa veio se confessar, se confessou, me encontrou depois de 3 horas. Falou, Padre, posso me confessar? Eu falei, tá, mas você se confessou agora? Não, mas é que eu cometi pecado. Depois de 3 horas. Esse é o escrupuloso, ele se paralisa, ele não vive. Padre, você me comentou algo antes, quando a gente estava aqui a caminho, sobre... você até pegou essa parábola do filho pródigo, que eu falei para você, mas a gente... não precisa se sentir forte para ir buscar Deus, né? A gente tem que buscar Deus e esperar que talvez Ele nos encontre, né? Nos busque. Eu acho maravilhoso, Tiago, a gente falava disso, falar da confissão como a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, para quem quiser meditar, né? Porque o que acontece com o filho pródigo? Ele quer viver a sua liberdade e se afastar do pai. Porque o pai, ele está ali, o pai controla, o pai dá trabalho, mas o pai também dá tudo o que ele tem. Mas eu quero curtir minha vida. Aí o filho fala, dá minha parte da herança, minha herança, e eu vou viver minha vida. O pai dá a herança e o filho vai. Só que resulta que o filho não encontra a felicidade naquela herança. Gasta tudo que ele tinha, perde tudo, e aí diz a Bíblia até, o que é interessante, porque é um contexto judaico, né? Os judeus, o tema o porco é um animal impuro para os judeus. Jesus conta essa parábola e diz
que o filho começou a buscar comida nos porcos. A comida que os porcos comiam, ele procurava comer porque estava com fome. Um peso ainda maior, né? Maior para o judeu, ainda. né? Pensar Exatamente. nisso. Ele fala, eu estou buscando me nutrir na impureza, né? Até que ele cai e diz, espera, tantos empregados do meu pai têm tudo e eu estou aqui passando de fome. Eu vou voltar para o meu pai, vou dizer, eu errei, fiz isso, mas vou voltar. E aí ele decide voltar. Por que eu acho bonito a confissão? Porque diz a parábola, quando o filho estava longe, o pai viu ele de longe, o pai correu buscá-lo, o pai o abraçou, o pai chamou todo mundo para dar a túnica nova, um anel, colocar realeza de novo, meu filho voltou. E essa é a confissão. Eu decido voltar, mas é o pai quem me busca. É Deus quem me busca. Basta que eu diga, eu quero voltar, Deus já vai te buscar. E aí é interessante porque o filho começa a dizer, pai, o pai buscou o filho, e o filho diz, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, começa a fazer a confissão. Aí o pai interrompe e fala, não, o importante é que você está aqui. Traz a túnica, traz o anel. Não, pai, mas é que eu errei, eu fiz isso. Não, você está aqui. Para mim a confissão é isso. Você chega, Deus, eu evidentemente tenho que contar os pecados, né? Deus foi te buscar e, ai Senhor, eu fiz isso. O importante é que você está aqui. Quando você se confessa, pecado confessado é pecado cancelado, não tem mais. Começa novo, túnica nova, anel novo, realeza, beleza. Por quê? Porque você está aqui. E Deus olha para a gente e fala, filho, que bom que você está aqui. O que você fez não existe mais. O importante é que você está aqui. E essa é a parábola que a gente comentava. Bom, né? Para não ficar preso a essas coisas do passado, né? E saber que existe um recomeço e que é possível. E se eu esquecer algum pecado? Eu fui lá, confessei e esqueci. Então, o escrupuloso sofre demais, por exemplo, porque esqueci o pecado. Não anula contei. A confissão ou não? Não. Esqueceu. Não omitir voluntariamente. Boa, acho que as duas coisas. Se eu esqueci e se eu omitir voluntariamente. Omitir voluntariamente anula a confissão. Todo aquele pecado. Todos os outros. Tem que confessar de novo. Por quê? Porque omitir. Claro, você pode confessar de novo, não precisa repetir todos. Mas a confissão ela não valeu. Aí daí você tem que confessar e falar, eu confessei, mas omiti. Isso, exato. Que daí já fez outro. Eu confessei meus pecados, mas eu omiti esse. Eu queria confessar esse. Já perdoa esse e perdoa os outros também. Agora, eu confessei 5 pecados, mas tem um que me não foi vergonha, eu não confessei. Se você omitiu, você lembrava naquele momento e não quis dizer, a sua confissão não vale. Agora, não, eu estou pensando aqui, o que mais que eu fiz? Não, padre, eu acho que não tem mais nada. O padre dá a bênção, você sai, esqueci de um pecado. Esquecer não é ato voluntário. Se não é ato voluntário, não é pecado. Porque o pecado tem que ser voluntário. Eu esqueci. O que você faz com o pecado que você esqueceu? Anota para não esquecer, para que na próxima confissão você diga, padre, eu me confessei, não foi porque eu quis, mas eu esqueci esse pecado. Mas lá, a próxima vez que for confessar, não precisa ser de imediato, né? Eu acho, então, para quem quer começar, dar um primeiro passo, né? Até aquela... Você estava me falando do bom pastor, da maçaneta, né? Só pela porta de dentro, né? Então, bonita a gente... Fala para nós, padre. Bonita essa. Tem uma imagem muito famosa, uma pintura muito conhecida. Qualquer pessoa que colocar ali no buscador vai encontrar, né, na internet. É Jesus que está fora da porta da sua casa. Né? E é uma imagem de um Cristo bom pastor que está fora de uma casa, não uma porta. Porque Jesus está batendo na porta. Mas essa porta tem uma peculiaridade, que ela não tem maçaneta. Você vê o desenho da porta, Jesus está fora e não tem maçaneta. Por quê? Porque só pode abrir por dentro. Então Jesus está ali, batendo. Ele não vai forçar para entrar. Ele espera que nós abramos por dentro e diz, Jesus, pode entrar. Porque Jesus não força ninguém. Né? Então essa imagem é muito bonita também para falar da confissão. Muito bonito, né? Jesus está convidando e provavelmente por meio desse podcast está convidando também quem está acompanhando, porque sempre nos dá, né? Não sei quando é que eu vou conversar. Talvez hoje a nossa conversa aqui vai ajudar tanta gente a querer buscar. E se eu, por exemplo, há muito tempo eu não confesso, eu não... Por exemplo, não sei direito, ainda estou inseguro em confessar, eu posso ir falar com o sacerdote, claro, né? Porque eu aconselhei uma pessoa da família, vai falar,
Padre, muito tempo eu não confesso, eu preciso confessar, o senhor pode me ajudar, né? Sim, pode sim. me aconselhar Claro. aqui como ir confessando. Maravilhoso. O sacerdote vai ajudar, Maravilhoso, né? maravilhoso. Ele não vai falar, você tá aqui, não sabe, não aprendeu a confessar. Vai lá assistir o podcast. Depois volta. Ou só manda o link, se for por mensagem, só manda o link, assiste esse podcast. Mas Exatamente. a pessoa Ó, pode se fazer prepara. isso, né? Claro. E claro. tem assim, E o padre ajuda, né? quem que pode confessar? Todo batizado pode confessar. Todo batizado. Tem que ser batizado na igreja católica? Sim, porque é o sacramento, né? Claro que tem alguns sacramentos que a igreja batismos em outras religiões que a igreja aceita, mas a pessoa tem que estar dentro da igreja católica. Tá, entendi. Um evangélico não pode Porque às confessar. vezes alguém é um protestante, olha aqui, evangélico, sou, né, professa outra fé. Sim. Mas eu achei legal, gostei, fez sentido pra mim, eu vou lá confessar. Claro, ele pode vir. pode se aproximar, É uma conhecer, conversa isso. com o padre e tal, mas não é confissão, porque confissão é para católicos. Então, o que eu digo que batismo evangélico vale é se o evangélico se converte à fé católica, ele não precisa se batizar de novo. Então aí ele Porque teve aquela matéria lá do eu te Isso, batizo, em teve nome a do Pai, água, do Filho. eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo, né? Então, todo católico batizado, portanto, né, pode se confessar. Criança. Uma criança pode se confessar? Pode. Mas a gente pede que o mínimo que ela tenha é uma consciência do que é o sacramento da confissão, que ela saiba, né, o que é confessar. Né? O Bento, antes até de fazer a primeira comunhão, ele já confessava e tal. Tem muitas crianças que eu Ele tem atendo. quantos anos? Ele foi indo se preparando, né, em casa mesmo, né? A Carol tá com 11 agora, vai fazer 12. E aí foi tendo um preparo e isso foi legal, porque foi botando como parte do cotidiano dele, né? Isso é algo natural para ele, né? Então Muito sempre, bonito. a gente tem a alegria de ter o Padre Renan como nosso amigo, tá sempre conosco. Então, muito também agradecer aqui a sua presença, né, Padre? Obrigado. E queria que o senhor até nos, brevemente, há 5 anos atrás, né, fiz com o senhor o Lançai as Redes, né, que é um curso que o senhor tem uma vez por ano, que o senhor Sim. abre algumas inscrições para algumas pessoas, até se o senhor puder. Eu acho muito interessante porque quando eu me deparei com aquilo lá dos mandamentos e ver de uma forma diferente, ver que a etimologia das palavras ou até às vezes a tradução, ela é um pouco como você falou ali, o pecado não é aquela coisa que você, na verdade o pecado vem de que você não acertou o alvo. Exatamente. E isso é bem interessante. Então, se o senhor quiser apenas... O lançar as redes tem relação, né, de alguma forma, Tem, com os tem mandamentos relação, e tudo. Então, só o senhor puder completar só quem que pode, só para o pessoal saber quem que pode confessar. Sim. Então, Desculpa, criança... talvez eu... Sim. Criança Cortei. pode confessar com tal de que ela saiba o que está fazendo. Então, muitas famílias preparam suas crianças em casa, na catequese, para a criança se confessar. Às vezes, na igreja, isso não é correto, mas às vezes se vê na igreja que as pessoas dizem, você não pode se confessar porque você ainda não fez a primeira comunhão. Não, são duas não coisas é diferentes. requisito. Não é requisito. O que acontece é que na catequese se ensina a criança a confessar. Se prepara para confessar, ela confessa e comunga. Mas se a criança já é ensinada em casa a se confessar, ela pode confessar, não pode comungar, porque tem que ter a primeira comunhão. Mas confessar pode. Eu confessei uma criança uma vez, né? Desculpa entrar um exemplo. Não, mas né? é bom, essas histórias acho que materializam assim melhor a ideia. Sim. Uma criança uma vez, eu não sei, ela devia, é que eu não sou muito ruim para as idades, né? Não sei se ela devia ter 6 ou 7 anos, eu sei que era muito pequenininha. E ela entrou no confessionário, eu nem vi um confessionário desses com grade, eu nem vi. Estava esperando, daqui a pouco eu vi uma criancinha ajoelhada e tal. Claro, a família vive a fé, ensinou e tal. A criança entrou e eu falei, começamos a rezar e tal, e eu falei, o que você quer pedir perdão para Jesus? Tem alguma coisa? Porque às vezes a criança entrou só para falar com o padre e tal, né? E a criança falou assim, a minha mãe falou para eu não subir na cadeira, e eu subi, e eu sei que Jesus não ficou contente porque eu não obedeci, eu queria pedir desculpa. Maravilhoso, maravilhoso. A criança sentiu que ofendeu Jesus porque não obedeceu a mãe. Uma coisa tão simples como subir, mas para ela magoou Jesus porque não obedeceu. Confessou, valeu a confissão, valeu, dei a absolvição, ótimo. A próxima vez que ela confessar, vai crescendo, vai ter outras coisas. Mas a criança sabe que com aquilo ela magoou Jesus e ela veio pedir perdão e Jesus perdoou. E às vezes alguém que pode não entender e achar assim, mas que exagero, né? Mas é que quando você olha da perspectiva do julgador, né? Um autoritário, um Deus autoritário ali que tá, né? É uma coisa. Quando você olha do ponto de vista ao contrário da gente para com Deus, Sim. Porque Deus, assim, uma ofensa que a gente faz a Deus não deixa, Não Deus não tira a deixa de ser santidade menos, dele. não deixa de ser menos Deus, né? Menos poderoso por isso. Mas
afeta a gente. Então, a confissão é muito mais sobre nós do que sobre Deus, né? Com certeza. Sobre esse amor para com Deus. Com certeza. Né? Interessante demais. É muito. E eu acho que não ficar te deixando aprisionado ao passado. Mas, e o pessoal, desculpa, o pessoal que é adulto, assim, batizado, católico, pode confessar. Pode confessar. Independente. Sim. Eu lembro que quando eu me converti, né, voltei para a igreja depois de 15 anos. E eu morava junto com não era casado, mas minha esposa. E aí eu sabia que não podia comungar, né? Mas assim, na minha cabeça ainda era meio que, tem um monte de regra que eu tenho que seguir as regras, que tem que fazer o negócio certo, né? E em partes é isso mesmo, né, também. Mas não entendi a profundidade dessa relação. Pra quem não sabe, o Cássio foi ateu durante boa parte da sua vida. 15 anos. No meio da adolescência, perdi a fé e graças a Deus recuperei, né? Voltei pro alvo. Bom, voltou. Deus foi lá, o pai foi lá, te buscou e falou, voltou. Né? E aí eu lembro que eu confessei antes do casamento, assim, porque eu precisava confessar pro casamento. Sim. Sabe? Então, e aí não podia confessar antes e não podia comungar antes porque eu vivia junto. Depois me falaram que talvez não é bem assim, que... Esse tema é interessante, porque assim, a confissão, ela é o quê? Ela é, eu quero voltar para Deus, e se eu quero voltar para Deus, eu estou arrependido e eu não quero continuar no caminho fora de Deus. Então, para confessar, se necessita o arrependimento e o propósito de continuar no caminho de Deus. Então, eu vou me confessar que eu respondi meus pais. Ok, ótimo, então você não quer mais responder. Não, eu quero seguir respondendo, eles são chatos. Para que você vem confessar? Você tem que estar arrependido. Tem que estar arrependido e tem que querer mudar, logicamente, né? A pessoa que vive numa situação irregular de cara à igreja, que não está de acordo com o plano de Deus, temos que tirar a palavra culpa ou não culpa, porque muita gente nessa situação de segunda união, culpa, não culpa, não entra aqui no mérito da culpa ou não culpa, mas sabe, uma segunda união, a gente sabe que não é o plano que Deus quer para nós, né? Ou junto, mas não casados, não é o plano que Deus quer. A igreja tem caminhos para todos, dá para regularizar, temos que conversar, mas não é o plano que Deus quer. Deus quer o matrimônio e o matrimônio para a vida toda. Então a pessoa que não está nessa situação, eu estou morando junto com uma pessoa, eu estou em segunda união, ela vai e se confessa. Vale a confissão dela? Logicamente vale. Ela está arrependida, pede perdão. Só que o que acontece é que ela vai voltar na mesma situação que ela está, que é uma situação irregular. Então, não é que ela não tenha arrependimento, ela não tem a possibilidade de sair do caminho errado, vamos dizer assim, irregular. Então, por isso, muitos padres questionam a validade dessa confissão dessa pessoa. Por exemplo, voltando ao seu caso, né? Estavam morando junto, mas não estava com o sacramento do matrimônio. Então, você estava vivendo junto com uma pessoa numa situação que é considerada pela igreja como pecado, a convivência fora do matrimônio. Aí você vai e se confessa. Só que você vai se confessar e vai voltar a conviver fora do matrimônio. Então, onde está, não digo o arrependimento, mas a possibilidade de sair da situação de pecado não existe. E, portanto, muitos padres dizem, não, então você não pode confessar. Tá? Tipo, desculpa por ter te batido, mas depois eu vou te bater de novo. Exatamente. É muito comum, né? Antes de casar, realmente a pessoa está vivendo isso. E tem alguns casos até que a pessoa volta para casa e a gente agora vai viver como... Exato, que é muito bonito. Como dois estamos se conhecendo, irmãos que estamos se conhecendo, né? Porque até se casarmos e realmente porque a questão regularizar. É sobre morar junto ou sobre estar ou não vivendo a castidade ali? A situação, o que é considerado o pecado, é o pecado contra o sexto mandamento. Que daí é grave no caso, que é mortal. Tá. O exercício da sexualidade fora do matrimônio. Fora do matrimônio. Porque a sexualidade é algo bom, algo santo, algo querido por Deus. Tristemente, esse mundo sexualizado que a gente vive fez a gente ver a sexualidade como algo negativo. É algo bom, algo santo, algo querido por Deus. Da sexualidade nasce a vida humana, é algo sagrado. Mas, precisamente por ser sagrado, tem uma instituição que protege, que é a instituição chamada matrimônio. Então, o exercício dessa sexualidade dada por Deus como um dom a nós, seres humanos, só pode ser vivido dentro do matrimônio. Qualquer forma de sexualidade fora do matrimônio, aberto à vida, da relação homem e mulher aberto à vida, qualquer exercício de sexualidade fora disso é um pecado. Então, a pessoa que está morando junto, ela está vivendo junto uma situação de convivência carnal, de sexualidade ali, se não está, ela não está em pecado.
Aí entra o tema que você falou de viver como irmãos. E a pessoa confessa, ela vive ali, faz... Porque acontece prepara muito, pro né, casais como o casamento, meu. Se né? prepara para o prepara matrimônio, pro matrimônio. exatamente. E aí o que faz? Tem muita gente que vive assim, é muito bonito. E aí pode comungar, se tiver a Pode primeira comungar. comunhão ali. Padre, eu vivo, não somos casados, mas queremos casar. Então a gente está preparando. Daqui a 6 meses vai ser o nosso casamento. Então a gente descobriu que estamos num pecado. Eu quero me confessar e a partir de agora o meu companheiro, noivo, vai morar num quarto, eu vou morar no outro quarto, na mesma casa, porque a gente mora junto, mas a gente não vai ter relacionamento até se casar. A pessoa se confessou, a confissão vale, pode comungar, pode tranquilamente. Está morando junto, mas não está tendo o exercício da sexualidade fora do matrimônio. Quando recebe o sacramento do matrimônio, aí pode viver junto com o marido. E nesse processo, que às vezes leva meses, caso tenha uma queda ali e existe um arrependimento verdadeiro, a pessoa pode confessar de novo. Pode se confessar. Pode, porque... Tem salvação, Cássio. É possível. Eu casei agora, né? Mas Não, eu digo, é devia possível. ter aprendido Né? antes. É Deus interessante é muito porque... misericordioso, né? Deus é muito misericordioso. Mudar essa perspectiva, assim, foi muito interessante, assim, sabe? De passar a ver a confissão a partir do meu ponto de vista, assim, do que eu preciso de Deus, né? Porque... Eu ficava pensando, mas é meus pecados, será que Deus não vai se cansar, né, de ser misericordioso? Mas ao contrário. Ao né? contrário, né? O Papa Francisco tem uma frase bonita, né? Tinha uma frase bonita dele, que é: Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Né? Então, maravilhosa essa frase do Papa Francisco. Eu tentei partir, né, ali para o encerramento, né, mas foi ótimo a gente abordar isso. A gente queria agradecer também, a gente tem alguns doadores anônimos, então, que estão fazendo esses episódios acontecerem. Também esse episódio busca uma causa, né, ele surgiu por uma causa, né, Cássio? Então, agradecer, Padre, o senhor aqui. O Cássio tem uma mensagem final para que a gente possa... eu quero também ouvir do padre. Eu quero ouvir o padre antes sobre o Lançai as Redes. Né? Sim. Porque eu acho que pode, principalmente por ter muita relação ali, né? Às vezes eu falo, mas deixa eu entender o que são os 10 mandamentos, essa perspectiva, o que posso, o que não posso, como que eu devo... Boa, Cássio. A gente ficou um pouco assim, porque a gente tem esse limite um pouco de tempo, mas a gente, por favor, padre. Acho que dá tempo e aí eu passo o recado final. Estamos ok aí, né? O tema confissão, então, errei o alvo, saí. E qual é o alvo da nossa felicidade? São os 10 mandamentos. Né? Então, os 10 mandamentos são o caminho que Deus colocou para a nossa felicidade. Qual é o problema? O problema é que a gente não vê assim. A gente vê os 10 mandamentos como... Que chato, a igreja manda que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não matarás, não pecar contra a castidade, não roubar, não pronunciar falso testemunho, não. Mas que Deus carrasco esse, que Deus cruel esse, né? Então termina sendo os 10 mandamentos um peso, um fardo, eu não consigo viver. Temos que mudar essa visão. Os 10 mandamentos vistos como caminho de felicidade. O que é o pecado? Por que eu me confesso? Porque eu saí do caminho da felicidade e eu quero voltar. Então, linka o caminho, o tema confissão com 10 mandamentos. Esse Lançai as Redes é um curso que eu faço, eu aprendi de um padre que se chama Fábio Rosini, é um sacerdote, ele é o responsável pela oficina vocacional da Diocese de Roma, italiano. E ele faz por muitos anos, já por 30 anos, ele faz um curso sobre os 10 mandamentos. Mas é os 10 mandamentos vistos do ponto de vista da Bíblia, não do catecismo, que a gente estuda, proibido, mas partindo do texto bíblico e, portanto, a palavra da Bíblia, o que quer dizer? Né? E a partir desse estudo eu consigo entender que, o que está no catecismo é verdade, mas é muito mais um caminho de libertação para que eu viva na felicidade do que um proibido. Esse é o curso Lançai as Redes. É uma adaptação que eu fiz aqui no Brasil, já está no 5º ano, né? Eu faço de maneira online, até porque começou na pandemia, né? E tivemos essa dificuldade, e aí continuamos online. É uma adaptação que eu faço do curso do Padre Fábio Rosini. Então, uma maneira de ver os 10 mandamentos partindo do texto da Bíblia, estudando o hebraico, o grego, o latim, o texto bíblico, que eu vejo os mandamentos como um caminho de felicidade e não como punição, como um peso, como um fardo, né? Só um exemplo, para dar spoiler, né? Só um exemplo, a palavra 10 mandamentos, né? Se a gente pega uma Bíblia com uma boa tradução, está escrito decálogo e não 10 mandamentos. Tem algumas que está escrito 10 mandamentos ou os mandamentos, né?
na passagem. A passagem dos 10 mandamentos está no livro de Êxodo, capítulo 20. Abre Êxodo, capítulo 20 na sua Bíblia agora. Se está escrito mandamentos, não é a tradução fiel da Bíblia. A tradução fiel da Bíblia do original, em latim, em grego, em hebraico, é decálogo. O decálogo. O que é decálogo? Deca em grego é 10 e logos em grego é palavra. Palavra com sentido. O logos é a palavra pensante. Por isso, João, capítulo 1, diz, no princípio era a palavra. No princípio era o logos, em grego é logos. A palavra pensante, a palavra que dá sentido a tudo, Deus. O que é o decálogo? São as 10 palavras, mas que dão sentido à nossa vida. Se é palavra, não é mandamento. O que é uma palavra? Uma palavra nós estamos falando aqui. Por quê? Porque estamos nos relacionando. Porque você é importante para mim, porque eu sou importante para vocês. E a gente conversa e fala palavras. Isso são os 10 mandamentos. Nós somos importantes para Deus e, portanto, Deus quer se relacionar conosco. Quando a gente não quer falar com uma pessoa, a gente diz, a gente está bravo com uma pessoa, a gente diz, eu não quero falar com você. Não, mas Deus quer falar conosco e se fala palavras. Então, o decálogo é, Deus quer falar palavras conosco porque Ele está interessado na nossa felicidade. Quais são essas palavras? Essas 10. E aí vem os 10 mandamentos. Só essa visão é muito diferente. É muito. E aí, claro, você entra em cada um dos mandamentos, estuda cada palavra, cada conceito e vai mudando, né? Estou no 5º ano desse curso, graças a Deus, né? E tem ajudado muita gente aí, né? Então fica o convite também, né? A gente vai deixar na descrição aqui as redes sociais do Padre Renan para quem tiver interesse em conhecer mais do curso, lá consegue encontrar falando com o senhor também, né? Consegue. Muito bom. Muito bom, Cássio. Então, vamos para o nosso encerramento. Vamos para o encerramento. Agradecer, então, agora sim. Não dá vontade de parar, né? Agora tá sim. Muito bom, muito obrigado mesmo. Realmente está muito bom, Padre. A gente pensou que ia começar, né, um tema, mas assim, a gente realmente tem tantas dúvidas e acho que a sua presença aqui me engrandeceu bastante. Imagino que Cássio também aqui, muito bom. E quem está assistindo, se inscreve no canal, a gente está começando. A sua inscrição aí, a meta é quanto, Cássio? A meta é 100. A meta é 100. Não sei se a hora que esse episódio for a hora já está em 100. Se tiver em 100, a meta é 1000 agora. Boa. A gente não dobra a meta. 10 vezes. 10 vezes, né? A meta 10 vezes. Sim, muito bom. Cássio, então como está a paróquia aqui? A causa que a gente está ajudando? Isso é bem importante também, Padre, porque a gente está... toda essa iniciativa do Pax Podcast, ele vem com o intuito de ajudar algumas iniciativas que a gente acredita que estão precisando e que a gente possa de alguma forma ajudar. E hoje, né, a iniciativa que a gente está ajudando é a construção de uma igreja no Monte Alegre, que é a paróquia Senhor Bom Jesus, né? Não sei se o senhor conhece ali em Camboriú. Conheci lá, estive lá. Padre Guilherme. Padre Guilherme, exatamente. Muito bom. Grande amigo, bom sacerdote, muito bom, merece ajuda. E assim, qual que é mais ou menos a nossa ideia aqui? A gente deixa o Pix aqui da construção. Então tem lá, doebomjesus@gmail.com o Pix, mas a gente deixa na descrição aqui também a conta e tudo. E a gente pede pro pessoal ajudar com qualquer coisa. Às vezes, se você assistiu, chegou até aqui, é porque esse conteúdo te trouxe algum benefício. Então, às vezes você pensa, mas eu tenho, sei lá, vou ajudar com R$20, com R$30. Não tem problema. De 1 a 100 mil reais vai ajudar, né? Então tudo ajuda. E com certeza saber que você colocou ali um pouquinho do suor do teu trabalho, né? Que é tão difícil e tudo. Você colocou aquilo ali para crescer algo que vai impactar tantas almas, tantas vidas. Então a gente vai deixar aqui na descrição tanto as redes sociais do Padre, para quem quiser conhecer mais e acompanhar o Lançai as Redes, e também essa iniciativa que a gente está apoiando, que é a construção da igreja na paróquia Senhor Bom Jesus, no Monte Alegre. É isso aí? Bom, obrigado. É isso aí mesmo. Obrigado, Cássio. Então, você que assistiu aí, mais uma vez, se inscreva, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acredita que possa estar aberto a receber essa mensagem, e a confissão realmente é algo que a gente precisa entender, porque ainda há muito a se entender sobre esse assunto, né? Se uma pessoa voltar a confessar depois desse episódio, já valeu a pena. Já estamos felizes. Escreve aqui embaixo, né? Olha, agora eu vou me confessar. Não escreve os pecados. Mas já tem alegria no céu por um pecador, então isso aí, céu em festa, hein? Céu em festa. Coisa boa. Muito obrigado. Obrigado, hein, Padre. pessoal. Obrigado, tchau e até o próximo. Isso aí. Todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que vocês não perdoarem não serão perdoados. E a gente vai falar sobre confissão, né? Como confessar, fazer uma boa confissão. Estamos aqui com o Padre Renan. Quem que pode confessar?
todo batizado pode confessar. O Cássio tem uma mensagem final para que a gente possa